Se eu perguntasse nessa noite, eu queria que você fosse assim bem sincero comigo, tá? Então você pode levantar a sua mão. Quem de fato aqui deseja ser feliz? Ninguém? Amém. É claro, não é? Todos nós queremos ser felizes. Não é quem não quer ser feliz, todos nós queremos ser felizes. Não é? É óbvio isso. A busca da felicidade está por trás de tudo aquilo que nós fazemos. De tudo aquilo que nós fazemos na vida está o quê? A busca pela nossa felicidade. Nós queremos ser felizes. Queremos um emprego que nos realize, nós queremos estar na igreja trabalhando com uma missão, nós queremos ter casamento, sim, ter uma vida conjugal plena, enfim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem como pano de fundo o que? A busca de uma realização, de uma satisfação. Nós queremos ser felizes, em resumo é isso. Pessoas infelizes ficam deprimidas, ficam abatidas, ficam desmotivadas, com uma sensação de vazio na alma e às vezes elas procuram no suicídio a solução para a tristeza que as invade ali. Mas pessoas felizes, elas iluminam o lugar onde elas estão, não é? Porque seu olhar cintila, o sorriso brilha, e tem algo diferente e bom na atitude dessas pessoas. Pessoas felizes são assim. Eu sei que você conhece pessoas felizes, e em nome de Jesus, que você seja uma pessoa feliz, que você tenha convicção nessa noite que você é uma pessoa feliz, tá bom? As pessoas felizes levantam-se da cama com vontade de enfrentar mais um dia e consideram a vida um presente valioso. Pessoas felizes são assim. A Bíblia também usa outra palavra como sinônimo de felicidade, tá? É a palavra contentamento. E uma pessoa contente é alguém feliz e alegre. Jó nos fala sobre isso. Jó 36:11 fala assim, só para você entender um pouquinho a questão do contentamento. Jó 36:11, ele fala assim: se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Um outro texto também que fala sobre contentamento é 1 Timóteo 6, de 6-8. Você pode anotar, porque eu não vou ler. Mais um verso que fala sobre contentamento, tá bom? Então, e outra coisa, a gente não pode se esquecer também que essa alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito, não é? Como nos diz Gálatas 5, 22-23, que o fruto do Espírito é o quê? Alegria, paz, amor. Então, a alegria está entre as virtudes do fruto do Espírito, tá bom? Então, isso é, o Senhor quer nos ver assim, tá? Só que isso não quer dizer que nós estamos livres de problemas, porque João 16:33, que você sabe muito bem, nos diz o quê? Jesus ali está falando o quê? Que neste mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não significa também que se nós passamos por momentos de sofrimento ou momentos de angústia, necessariamente nós estamos em pecado ou fracos na fé. Tá? E isso é um lado totalmente errado, porque se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver muitos homens de Deus que passaram por sofrimentos, passaram por angústias e estavam firmes no Senhor. Um grande exemplo de homens assim é o apóstolo Paulo, não é? Passou por muitos sofrimentos, mas permaneceu firme, era uma pessoa alegre, tá bom? Então, nós precisamos ir entendendo um pouquinho a questão dessa felicidade, tá? Uma das principais lições que eu vejo na vida de Paulo, nessa questão da felicidade, é que nós podemos ser felizes apesar do quê? De todos os problemas, apesar de todas as dores, os sofrimentos da vida, desde que a gente entenda exatamente o que gera contentamento no coração de um cristão. Podemos sim ser felizes em momentos difíceis, a gente só precisa entender, de fato, o que gera contentamento na vida, no coração de um cristão, tá? Paulo sofria, mas ele era feliz. E Filipenses 4, de 10-13, é aquele texto maravilhoso, que fala sobre isso. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Filipenses. Nós vamos passar por vários versos da palavra de Deus hoje. Nem todos estão no multimídia, eu não coloquei todos, tá bom? Daqui a pouco aparecem alguns ali. Mas Filipenses 4, de 10-13, vai falar assim. Aqui é Paulo, e eu sei que você sabe o contexto que foi escrito a carta de Filipenses. Paulo estava preso, né? Ele estava na prisão,
E aí vem, olha só o que Paulo diz. Alegro-me, a partir do verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava escrevendo numa prisão, tá? Então Paulo está dizendo aqui, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ser aplaudido, eu posso ser humilhado, eu posso ser exaltado, eu posso ser excluído. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto desse verso, tá? Em outras palavras, vou ter tantos momentos de tranquilidade quanto de tribulação. E no mesmo trecho, Paulo revela, aprendi o segredo de viver contente, isto é, o segredo da felicidade. Qual é? Contentamento em todos os momentos da vida, os bons e os maus. Esse era o segredo do apóstolo Paulo, esse era o segredo da felicidade dele. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, nos bons momentos e nos maus momentos. Eu sei que são coisas, queridos, que a gente aprendeu desde pequeno. Desde pequeno eu já aprendi sobre isso, mas como é difícil aplicar isso no nosso dia a dia. Nós sabemos muito bem estar contente nos bons momentos, mas às vezes nos maus momentos, a primeira coisa que nós fazemos é questionar a Deus. Por quê? Não é? Por que o Senhor está permitindo isso? Eu não estou te servindo, eu não estou fazendo isso, e aí parece que a gente esquece tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Seja aqui na palavra de Deus, achamos que Deus é aquele gênio da lâmpada que nós esfregamos e Ele realiza todos os nossos desejos, né? Ou podemos falar, Deus, eu tenho 3 desejos, o Senhor já realizou 2, falta mais, então eu quero, entende? Não é assim. Paulo aprendeu o segredo da felicidade, estar contente em toda e qualquer situação, no muito e no pouco, esse era o segredo da felicidade de Paulo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, envolve felicidade, tá? Mas existem em nosso meio muitos ladrões de felicidade. Eles tentam roubar de nós o contentamento, esse contentamento, que é de estar feliz em toda e qualquer situação. Então, hoje à noite, eu quero compartilhar 4 ladrões de felicidade, tá bom? 4, talvez tenham mais, eu só quero destacar 4 ladrões. Nós já conhecemos, só para nós relembrarmos, tá bom? E sabermos que eles são ladrões da nossa felicidade. E agir e combater isso, tá bom? Então, o primeiro ladrão de felicidade é a circunstância. Tá? É o casamento frustrado, o divórcio, são os filhos cheios de atração pelo mundo, são as enfermidades físicas, enfermidades emocionais, as perdas de pessoas queridas que partem desta vida ou que se afastam de nós por quebra de relacionamentos. Essas e muitas outras são circunstâncias que têm roubado a felicidade na igreja. Algumas das circunstâncias, tá? É interessante que a crise revela quem nós somos e de quem nós pertencemos, de quem nós dependemos. A crise faz isso conosco. A crise revela quem nós somos, quem de fato nós somos e de quem nós dependemos. Porque às vezes nós dizemos que nós dependemos do Senhor, mas a hora que vem a crise, eu não dependo do Senhor. O Senhor é o único, é o último que eu vou recorrer. Não é? A crise revela isso. Nas horas em que as circunstâncias da vida tentam tirar de nós a alegria, nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. E aí tem um verso muito lindo, muito conhecido da palavra de Deus, que é 1 Tessalonicenses 5,18. Talvez você até já sabe de cor, mas ele fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É fácil? Não, não é fácil. Não vou falar para você que é fácil dar graças em toda e qualquer circunstância. Quando eu cheguei no seminário, primeiro ano do seminário, eu tive um problema sério no meu joelho. E eu fiquei andando de muleta, sem pôr o meu joelho no chão, por 1 ano. 1 ano. Eu cheguei no seminário e já tive um problema.
E aí, eu lembro que a minha líder do quarto ali, porque eu fiz 1 ano solteira. Eu lembro que a minha líder do quarto, ela falava isso para mim. Você tem que dar graças. Você tem que estar alegre. E eu falava, Senhor, mas como que eu vou dar graças? Eu estou na cama, eu não posso pôr meu pé no chão. Elas traziam um prato de comida pela janela do quarto. Às vezes o Marcelo fazia isso, né? Levava o café da manhã pela janela do quarto. Ou às vezes elas levavam no meu quarto. Então, todo mundo descia, todo mundo brincava lá embaixo. Eu só pegava a minha muleta, ia para a sala de aula. E da sala de aula eu voltava. E eu falava, Senhor, como que eu vou dar graças numa situação assim? Foi fácil? Não. Mas o Senhor me ensinou. E eu consegui dar graças, entender o porquê. Né? Uma das razões, eu entendi. Deus tratando comigo, claro, porque eu me achava muito boa, entendeu? Falei, Senhor, tem tanta gente aí para acontecer isso, por que eu? Eu faço, é a questão, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu saí de lá de Tupã, pai, para vir aqui. Por que eu? Por que não fulana? Que é chata, que reclama, sabe essas coisas? Aí Deus me ensinou. Né? Deus trabalhou comigo e eu consegui dar graças em toda e qualquer situação. Eu aprendi isso. Não é fácil, mas é bênção. Então seja grato ao Senhor. Nos bons e nos maus momentos, agradeça, sabendo que nossa breve e momentânea tribulação vai resultar num peso eterno de glória. Então, dê graças. Seja grato ao Senhor. Mesmo nos momentos difíceis. Pai, eu não entendo. Pai, é difícil, mas me ajuda a dar graças. Me ajuda a enxergar o Senhor nessa situação. Eu sei que a tua mão está aqui, porque nada acontece por acaso. Se eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, não é? Ele está cuidando de mim ali. Então, Pai, obrigado. Tem algo que eu preciso aprender, eu aprendi isso. Em todas as circunstâncias difíceis que eu passo na minha vida, eu falo, Ana, tem coisa que você deixou para trás, você não aprendeu ainda, então vamos aprender rapidinho. O Senhor nos ensina nos bons e nos maus momentos, tá? Precisamos dar graças a Deus. Deus contempla o coração e não nossas possibilidades, tá? Então, que venham as circunstâncias, as boas e as más. Pois eu posso viver em contentamento nas montanhas ou nos vales desde que eu esteja em Cristo. Desde que eu esteja com Cristo, eu consigo passar por todos os momentos. Queridos, e nós vamos passar por todos os momentos. Não existem as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno? Nós precisamos passar por todas as estações. Nós passamos por tempestades. Passa, mas nós precisamos passar. As tribulações vão vir, precisam, não é? Pensando na questão de estações, né? Muitos não gostam do inverno. O inverno simboliza essa questão da tribulação, porque no inverno você vai se aquietar, no inverno você quer ficar sozinho, encolhidinho, entendeu? São as dificuldades. Passamos pela estação do inverno, mas ela passa. Ela passa, entendeu? As tribulações vão passar. Só precisamos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar e, principalmente, estar contente em toda e qualquer situação, seja nos bons momentos ou seja nos maus momentos. Circunstâncias ruins podem ser resultado da boa, agradável e perfeita vontade divina, com uma finalidade maior. E saber disso nos ajuda a enfrentar as dificuldades com contentamento no coração. Tá? Nós não dependemos de uma sucessão interminável de bons momentos na vida para sermos felizes. É possível viver a felicidade nos vales. É possível viver. Quando eu tenho um coração contente, alegre, né? Quando eu entendi, de fato, que a minha alegria está no Senhor, independe da minha circunstância. O Senhor não desperdiça oportunidades. Ele não desperdiça oportunidades. Você se casou com um marido difícil, ou de repente você se casou com uma esposa difícil, vamos pensar assim, não reclama dela. Afinal, foi você quem escolheu. A menos que você tenha sido forçado a casar, não é? Como o Marcelo brinca, às vezes, no casamento, quando ele celebra e fala,
está sendo obrigado, seu pai está com uma espingarda ali ou com um revólver te obrigando a casar, não. Né? Se se casou com uma pessoa difícil, querida, querido, não reclama, foi você quem escolheu. Seu papel é orar, não é? Ore, não fale mal dele, tá? Abençoa a vida dele, ore por ele, seja uma bênção na vida dele. Promova seu marido ou sua esposa, encoraje-o em todas as coisas. E se Deus permitiu essa pessoa difícil na sua vida, será que foi à toa? Uma boa lixa para nós são as pessoas complicadas, sabia disso? Uma boa lixa para nós são pessoas complicadas. Se Deus permitiu, Ele quer fazer alguma coisa em você. Comece a pensar por outro lado. Porque às vezes nós pensamos que o problema é só no outro, não é? É só ele que tem problema. Mas pergunte ao Senhor o que Ele quer mudar em você. E pode ser que você se surpreenda com a resposta. Eu li algo num livro e hoje eu lembrei. É uma frasezinha pequenininha. E eu sei que alguns vão entender, algumas vão entender. Porque muitas reclamam, falam, mas porque você não sabe, você fala assim, mas não sabe o banana que está lá em casa, né, o homem com quem eu me casei, todas essas questões. Aí eu li essa frase, falava assim, atrás de um Acabe, há sempre uma Jezabel. Essa questão, porque às vezes nós reclamamos do nosso marido, não é? Porque ele é assim, porque ela é assim, e Deus tem que tratar com ele, mas às vezes Deus quer tratar com você. Então pergunta para o Senhor, Pai, o Senhor quer tratar em mim? Tem algo que o Senhor quer tratar em mim? Não é? E comece a mudar. Mesmo em meio a circunstâncias ruins, nós podemos adorar a Deus. É possível transformar momentos infelizes em reconhecimento da grandiosidade do Altíssimo. É o que diz Abacuque 3:17-19. É um texto lindo que nos lembra isso, tá bom? Que mesmo nos momentos difíceis nós podemos transformar isso reconhecendo a grandiosidade do nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. E esse texto fala assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Mesmo que tudo esteja um caos ao meu redor, ainda assim eu me exaltarei, eu me gloriarei no Deus da minha salvação. Amém? Olha as circunstâncias, dê graças a Deus. Lembra desse texto, tá? Mesmo que não haja nada esteja acontecendo, as coisas estejam ruins, ainda assim eu posso me alegrar, ainda assim eu posso me exultar-me no Deus da minha salvação. Amém? Segundo ladrão da felicidade são as pessoas. Há pessoas que roubam a felicidade, essa que é a questão. Irmãos de sangue que não se toleram, amigos que não se falam mais, invejosos, fofoqueiros, difamadores, espalhadores de boatos, intolerantes, gente que fere com as palavras. Você conhece alguém que tem o poder de deixar você para baixo? Conhece? Você está bem, você está super bem no seu dia aí, vamos pensar. Aí essa pessoa chega, ela apodrece o seu dia. Há pessoas que fazem isso. Entendeu? Há pessoas que só pela graça e misericórdia de Deus. É aquela conhecida que vem e fala assim para você, menina, você engordou, hein? A gente ama isso, né? Quando a caravana da Coreia estava aí, que eles já foram embora, eu vou contar, né? Aí o pastor Eduardo, porque eu fui lá para a Coreia aquela vez, e o pastor Eduardo que nos recebeu lá, aí quando ele me viu aqui na igreja, ele falou, você emagreceu, hein? Eu falei, Jesus, como é que eu estava naquela época, né? Eu estava muito gorda, eu fiquei pensando assim, graças a Deus que ele jogou para baixo, né? Você emagreceu, mas tem pessoas que não têm a menor sensibilidade, não é? Nossa, você engordou, hein?
E aquela que fala, você tá cansada? Nossa, sua cara tá horrível. Tem também aquela que fala, olha, a sua pele tá ficando horrível. São pessoas que sabotam a nossa alegria. Existem pessoas assim, tá? Que nos deixam para baixo. É triste, mas as pessoas que têm maior potencial de nos ferir são as que mais amamos. As que mais amamos. É um pai, é uma mãe que às vezes não tem sabedoria no falar com o filho, não é? Lança palavras de maldição, e eu sei que vocês já sabem de tudo isso, eu não vou entrar nessa questão, tá bom? Mas feridas são postas em nossa alma pelos lábios dos outros. Sonhos de Deus são abortados em nossa vida pela boca alheia, se você deixar. Se você não deixar, nada disso acontece. Mas se você permitir, feridas são colocadas na nossa alma pelas pessoas. Sonhos são abortados pelas pessoas, pelo que elas dizem. Mas só vai acontecer isso se você permitir. Se você não permitir, se você não deixar, não vai acontecer. Nada disso vai acontecer, tá? Precisamos firmar nossos pés, sim, na aliança que nós temos com Deus. Você tem de ouvir o que o Senhor diz a seu respeito, é isso que importa. Porque algumas pessoas roubam a nossa alegria, tá? São os ladrões da nossa alegria. Sabotadores de felicidade podem nos levar à tragédia. Muita gente vive em depressão hoje devido a palavras que ouviu de pessoas, quer seja de pai, mãe, avós. Há pessoas que são deprimidas há muito tempo, muitos anos, por causa disso, por causa de palavras. Então, toma cuidado, filtra tudo que você está ouvindo. E, acima de tudo, ouça o que Deus diz a seu respeito. Não é? Aquela frase linda que nós aprendemos. Só vou falar a primeira. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso, ponto final. Entendeu? Fique com o que o Senhor fala a teu respeito. E não com o que as pessoas falam. Porque às vezes as pessoas não têm sabedoria no falar, não é? Não praticam aquele verso da palavra de Deus, que finalmente tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, não é? Seja isso que ocupe o vosso pensamento e o vosso falar também, porque a boca fala do que o coração está cheio, não é? Mas tem pessoas que se aproximam de nós e ao invés de nos abençoar, de nos motivar, elas só colocam a gente lá no chão. Parece que tem prazer de ver a gente triste. São os sabotadores de alegria, tá bom? Então fique com o que Deus diz a seu respeito, amada. Vai para a palavra. Você não sabe o que Deus diz a seu respeito? Vai ler a palavra. Ouça o que Deus fala a teu respeito, não é? Você é obra-prima das mãos de Deus. Ele te resgatou. Você é eleito. Nós tantas infinidades aí. Não precisamos ficar de cabeça baixa. Só relembra e fica firme no que a palavra, no que Deus diz que você é. Amém? O terceiro ladrão de felicidade são os bens materiais. É a filosofia do se eu tenho, eu sou feliz. Se eu não tenho, o meu mundo cai. Outro ladrão da felicidade são os bens materiais. É impressionante como determinamos nossa felicidade por aquilo que nós temos. Só que isso é um erro e não tem absolutamente nenhuma base bíblica. Você não vai achar base bíblica para isso. Tá? A minha felicidade está se eu tiver tal coisa. A minha felicidade vai estar no dia que eu parar de pagar aluguel. A minha felicidade vai estar quando eu tiver uma casa na praia. Não é? Eu vou estar totalmente feliz e realizado quando eu comprar aquele carro que saiu esse ano. Só que daqui a pouco você vai querer comprar outro carro. Nunca vai ficar satisfeito, entende? As coisas não podem determinar a sua felicidade. O que você tem em Deus sempre será maior do que aquilo que você não tem na vida. Sempre, sempre, sempre. Entendeu? Aquilo que você tem em Deus sempre vai ser maior do que aquilo que você não tem na vida. Nossa felicidade não pode estar condicionada a essas coisas que eu falei. Como parar, né? Algumas coisas que a gente determina. Me casar, não é? Só vou ser feliz quando eu me casar. Só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Só vou ser feliz quando eu comprar uma bicicleta. Só vou ser feliz quando eu trocar de casa. Essas coisas. Nós podemos viver com bem menos do que imaginamos. Isso eu aprendi. Eu aprendi a viver com bem menos do que eu imaginava.
Vocês conhecem um pouquinho da nossa história de questão de seminário. A Raquel está aqui, porque a gente fez junto, não é? E eu tenho essa experiência de viver bem, viver com bem menos do que eu imaginava. Tanto quando eu fiz meu seminário teológico, o bíblico, quando eu fiz o prático, que foi lá em Shekinah, tá? Eu tive experiências distintas, assim, diferentes, quer dizer, nesses dois lugares que nós fomos, tá? Em um, lá em Peniel, nós passamos sim por momentos de escassez, né? Tivemos muitas fases. Nós tivemos a fase do milho verde, que era arroz, feijão e milho verde. Eu tive a fase do arroz, feijão e tomate. Eu tive a fase do arroz, feijão. Peraí, deixa eu lembrar as outras coisas que tinha lá na horta. Era o que tinha na horta, era o que estava dando. Tá bom? Aprendi. E como foi gostoso aprender essa dependência de Deus. Eu aprendi a viver com pouco. Porque, na verdade, lembra que eu falei, eu cheguei lá me achando, né? Eu cheguei lá com muitos pares de sapato. Ai, difícil isso, né? Mas eu cheguei, sabe? E aí, tanto que quando eu cheguei lá, algumas até riram de mim. Colocaram apelidos, títulos, sabe? Essas coisas de patricinha. Essa daí vai voltar daqui 6 meses, não vai aguentar o repuxo. Muitas coisas, né? Mas eu fui lá e eu estava bem. Mas o Senhor me ensinou na escassez. E em Shekinah, foi o período que eu mais amei. Né? Em Peniel foi o ensino teológico, nada se compara. Mas em Shekinah, foi quando nós chegamos lá e não tinha água encanada, não tinha energia elétrica e a Karen tinha 7 meses. Na verdade, quando eu cheguei lá, se eu não tivesse casado, eu acho que eu tinha voltado. Né? Porque a hora que eu cheguei lá, eu falei, Senhor. Não é? E foi difícil na primeira semana. Mas como foi prazeroso. Como foi prazeroso. Aprender as pequenas coisas. A gente não tinha nem energia elétrica. A gente usava a luz de lampião. Não é? Para quem conhece, para quem é de um tempo mais antigo, a gente tomava banho com um chuveiro baiano. Não é? E aquele que você esquenta a água, um baldezinho, coloca lá e acabou, a água acabou. Você se enxuga com sabão, entendeu? Não tem mais. Então, e tantas coisas, eu aprendi mesmo. E olha, eu não tenho do que reclamar. Eu passaria tudo de novo. Eu falo lá em casa, e às vezes para quem pergunta sobre isso, tudo de novo. Tudo de novo. Como foi precioso demais para mim. Como foi precioso demais. Às vezes, quando chegava a compra, não é porque o dinheiro não dava, faltava as coisas, né? Se dava uma lista para o comprador e o dinheiro. Nem tudo chegava, porque às vezes o dinheiro acabou, ele não terminava a lista, entendeu? Mas como foi precioso esse tempo. Então, queridos, é bênção isso, tá? A gente pode viver com bem menos do que a gente imagina. Saiba que as adversidades e a escassez fazem você crescer. Me fez depender de Deus. Me fez depender de Deus. Saber que era Ele que ia suprir todas as minhas necessidades. Eu não entendi. A gente ouvia muito essa questão do viver pela fé. Eu não entendo viver pela fé. Se eu falei que eu não entendia viver pela fé, Deus me ensinou a depender dEle. E como foi maravilhoso. Como foi maravilhoso. Tá? Basta uma coisa, colocar os nossos olhos no Senhor Jesus. O que você possui ou não, na realidade não interessa. Porque o seu Deus, o nosso Deus, é o dono do ouro e da prata. Aquilo de que você precisa, Ele vai lhe dar. Pois o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. Essa questão que a gente precisa entender. Aquilo que nós precisamos, de fato, Ele vai dar. Ele vai dar. Você não terá falta de nada que precisa. E o Pai, Deus é tão maravilhoso que às vezes, não é? Ele nos dá coisas que nós nem precisamos. Coisas que nós nem precisamos. Entenda uma coisa, bens materiais não trazem felicidade. Cristo traz. Bens materiais não. E pode ser que os bens materiais estejam sendo um ladrão da felicidade na sua vida hoje.
não é? Porque o seu foco está errado. Você está depositando a tua felicidade em ter, em conquistar, tá? E não é assim. Na verdade, nós precisamos de muito pouco para ser feliz, mas o diabo tem nos enganado. De novo, como ele fez no Éden. Ele nos tem feito acreditar que nós precisamos de uma carreira elevada. Ele nos faz acreditar, para nós mulheres, que nós precisamos ter 100 pares de sapatos, não é? De roupas novas e caras a cada mês, ou de um rosto sem rugas para sermos pessoas melhores. Mentira, mentira. Nós não precisamos de tudo isso. Nós vivemos bem e felizes com bem menos que isso. Não caia na mentira. Eu preciso ter isso. Eu preciso conquistar isso para ser feliz. Não. É um ladrão de felicidade, na verdade. Quando a gente deposita, não é? A nossa felicidade nos bens materiais. E o quarto ladrão de felicidade e último é a ansiedade, é claro. A ansiedade, ela tem relação com muitas coisas. Estresse, fadiga, falta de paz, falta de confiança. A ansiedade, na verdade, é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos leva a uma posição de confiança tão grande que mesmo que estejamos atravessando a dor mais difícil, nós conseguimos suportar. Fé é a borracha que apaga a ansiedade. Jesus disse que não teríamos aflições, não é? Pois elas fazem parte da caminhada, as perdas, as adversidades, os vales, tudo isso faz parte. Mas nós temos uma garantia, que é Mateus 28, 20. Mateus 28, 20, o Senhor fala assim para nós: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, até o fim dos tempos. Um outro texto muito lindo, só é um texto grande, então eu queria que você anotasse para você ler em casa. É o texto de 2 Samuel 22, de 2 a 20. Ali tem as palavras do rei Davi. E eu queria que você lesse essas palavras do rei Davi e incorporasse essas palavras na sua vida. É um texto lindo, 2 Samuel 22, de 2 a 20. Então você pode ler na sua casa. Tá bom? Entenda uma coisa, queridos. Você não está à deriva, você não está sozinho. Mesmo quando tudo falha, nós nos alegraremos no Senhor. A ansiedade vem diante de situações difíceis, sim. Ela vem a fim de roubar a nossa felicidade. Nós choramos diante de certas situações. Afinal, nós temos sentimentos, não é? Deus nos fez assim, com os sentimentos. As emoções são legítimas quando passamos por problemas, quando enfrentamos perdas, tá? Não estou falando que isso não existe. Temos emoções, sentimos emoções, mas elas não podem ser maiores do que a confiança em nosso Deus. Elas não podem comandar, entende? Elas não podem comandar. Nós não somos escravos de nossas emoções, nós somos escravos do Senhor. Somos cativos dessa aliança maravilhosa que nós temos com Ele, que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus pode transformar sofrimento em felicidade. Entenda isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E dizia um professor no seminário que a gente precisava prestar atenção nas pequenas palavras, quando ele fala todas. São todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são só algumas coisas, são todas. Inclui momentos bons, inclui momentos difíceis, inclui perdas, sim. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus na minha vida. Tem outro verso também da palavra de Deus, 1 Pedro 5,7, muito conhecido. Ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse verso fala o quê? Lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades. A ansiedade não é uma coisa que Deus tira. Não está falando que Deus vai tirar a nossa ansiedade. Ele está falando para que nós lancemos a nossa ansiedade ao Senhor. É algo que você precisa lançar. Se você sofre com ansiedade, lança isso ao Senhor. O Senhor não vai vir e arrancar ela. Você vai decidir lançar essa ansiedade. Você vai decidir trocar a ansiedade pela fé. Lembra que eu falei que a fé é a borracha que apaga a ansiedade? Transforma a sua ansiedade em fé.
Em fé. Se nós, às vezes, né, quando vamos viajar, nós deixamos nossos filhos com os nossos maridos, e Ele cuida tão bem, não é? O que dizer do nosso Deus? Né, que cuida de nós. Aquele texto lindo, lindo, lindo de Mateus 6, 25, 34, que fala que Ele cuida dos lírios, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida deles dessa forma, dessa beleza. Como Ele não vai cuidar de nós? Não é? Ele cuida, Ele cuida. Se você é ansioso, ansiosa, lança sobre Ele essa ansiedade. Deixa o Pai cuidar de você. Deposita essa ansiedade no altar do Senhor. Lança hoje no altar do Senhor a sua ansiedade. Fala, Pai, eu estou entendendo que a minha ansiedade, na verdade, é uma falta de fé. E sem fé, a tua palavra fala que é impossível te agradar. E eu quero agradar o teu coração. Então, seja livre da ansiedade em nome de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. Só Deus, pelo poder do Espírito Santo, operando em nossa vida, pode nos fazer felizes e vitoriosos, a despeito das circunstâncias ao redor, como fez com o apóstolo Paulo. Paulo não confiava na sua própria força, nem agia confiando em suas capacitações ou posses. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Nós precisamos aprender a viver em toda e qualquer situação. Contente, né? Em toda e qualquer situação. Tá? E quem foi o professor de Paulo? Foi o Espírito Santo. Ele que ensinou. O poder para o apóstolo Paulo estar satisfeito emanava de uma vida totalmente rendida a Deus e sujeita ao Espírito Santo. É assim que vamos, de fato, viver a palavra, viver esse verso que fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Os ladrões da felicidade não vão roubar a minha felicidade, porque eu estou firme no Senhor, eu estou rendido ao Senhor. O Espírito Santo realmente, Ele dirige a minha vida. Não é só um slogan da nossa igreja, não é só uma frase que nós colocamos às 5 horas da manhã nos nossos grupos. De fato, o Espírito Santo tem o controle da minha vida. É Ele que me dirige. É Ele. Eu estou totalmente rendida ao Senhor, livre da ansiedade, livre do apego aos bens materiais, livre das circunstâncias e das pessoas que sabotam a nossa alegria, livre de todas essas coisas. Encontre a felicidade onde ela realmente existe, por meio de um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. É aí que está a nossa felicidade. É aí que encontramos contentamento em toda e qualquer situação, através de um relacionamento profundo, não superficial, profundo, profundo. Tem uma outra frase que eu li também, muito bonita, que me chamou a atenção. É de um filme, tá? Mas ela é interessante. Ela diz assim: o passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Entendeu? Às vezes nós não nos contentamos com o nosso dia, com o hoje. Há pessoas que não vivem o hoje. Há pessoas que estendem os braços para trás, para o passado, ou para frente, para o futuro. Mas ela ela está tentando agarrar a felicidade assim, tá? Ou que já passou, ou que ainda vai vir, não é? Mas não vive o hoje, não vive as bênçãos do hoje, não vive a alegria do hoje. E eu achei interessante isso, não é? Mas há pessoas assim, que se apegam, né? Não, há tantos anos atrás eu fui feliz, hoje não. Isso é mentira. Aprenda a viver feliz hoje. Aprenda a ter contentamento hoje. Aprenda a ser feliz em toda e qualquer circunstância hoje. Tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Desenvolva isso. Entrega mesmo para o amado Espírito Santo o controle da sua vida. Lança ansiedade, lança isso no altar do Senhor, em nome de Jesus, não é? E que você
e eu, claro, estejamos naquele segundo grupo que eu comentei, não das pessoas infelizes, que vivem abatidas, mas daquelas pessoas alegres, não é, que tem um brilho no olhar, um sorriso diferente nos lábios, que quando chega em lugares, transforma lugares. Precisamos ser assim. Pessoas alegres fazem isso, mesmo que elas mesmo estejam passando por dificuldades, mesmo que elas estejam passando por tribulações, mas pessoas alegres, que entenderam de fato a estar contentes em toda e qualquer situação, pessoas que mudam ambientes. Então, que em nome de Jesus nós não sejamos sabotadores da felicidade de ninguém, tá bom? Porque você também entendeu que pessoas podem roubar a alegria, não é? Dependendo do que falamos. Então, que nessa noite nós possamos, na verdade, de fato, viver isso, blindar o nosso coração para que esses ladrões que eu falei nessa noite não venham roubar a minha e a sua felicidade, não é? Mas que todo dia a gente possa vigiar mesmo nas circunstâncias, nas pessoas, nos bens materiais, ou às vezes que a ansiedade, essas coisas roubam e têm roubado a nossa alegria, não é? Mas que possamos realmente voltar os nossos olhos para o Senhor, nos alegrar nele, porque é a nossa fonte de alegria, o Senhor, não é? Há muitos motivos, todos os motivos para estarmos contentes em todos os momentos, não é? São todos os motivos que nós podemos estar felizes, nos bons e nos maus. Então, que você tenha entendido isso, que eu tenha conseguido passar para você, que para mim foi bênção relembrar isso, porque eu já falei, em algum lugar eu já falei isso, eu não lembro onde, mas foi tão gostoso relembrar isso esses dias, né, para poder compartilhar com vocês, né, hoje, porque que nem eu falo, como dizia aquele cântico antigo lá no nosso seminário, que nós somos falhos, humanos, e nós esquecemos demais. Então nós precisamos relembrar muitas coisas, não é? E relembrar realmente que o contentamento só Cristo pode nos dar, que é possível sim viver contente em todos os momentos, nos bons e nos maus, quando os nossos olhos estão no Senhor. Amém?